Como tomar boas decisões. Olá, meu nome é Larissa de Donato, sou gerente de vendas da maior rede hoteleira do mundo em Dubai. E aqui no meu canal eu venho para falar um pouquinho dessa questão de equilíbrio, vida profissional, vida pessoal e muito sobre comunicação e como afeta as nossas vidas. Então hoje a gente vai explorar um pouquinho essa questão de como tomar uma boa decisão. Eu acho que todos nós já nos deparamos com situações de receber mais de uma vaga de emprego, qual que eu aceito? Essa ou aquela? Vou para a faculdade ou fico com um carro? Saio do país ou fico no país? Caso, não caso? Então, são dilemas que a gente tem na nossa vida, no dia a dia, e muitas vezes a gente encontra dificuldade em como escolher, como responder, certo? Eu tenho certeza, ou pelo menos eu espero, que eu não seja a única pessoa que passou por isso, né? E aí, como que a gente vai escolher a coisa certa pra gente? Como definir isso? E a grande questão desse vídeo aqui é prioridades. Você precisa definir quais são as suas prioridades. Larissa, não sei quais são as minhas prioridades. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu fiz a faculdade, eu tive a oportunidade de estudar fora. E eu fui estudar fora, trabalhei fora 6 anos, como eu falei, em Dubai. Então, eu morei 1 ano na Suíça e depois eu fui para Dubai. E quando eu estava lá, eu queria sair, mas sempre vinha uma oportunidade de emprego melhor. E eu fui ficando, porque eu queria crescer profissionalmente. Então, sempre minhas escolhas foram voltadas para isso. Mas no fundo, eu sempre quis casar e ter filhos. Só que cada vez mais que eu focava na minha carreira, mais eu me distanciava disso de casar e ter filhos. Por quê? Eu estava focada muito em mim, o que eu ia ganhar, o que era bom para mim na parte da carreira. Então eu esqueci todo o resto, não foquei no resto. Só que aí em 2020, todo mundo sabe o que aconteceu, eu acabei voltando para o Brasil e hoje conheci uma pessoa, estamos noivos, vamos casar. Então, hoje eu tenho muito claro para mim quais são as minhas prioridades. Porque, inclusive, quando eu estava lá fora e eu falava, mas é que eu quero muito casar e ter filho, e me diziam, mas não é isso que você está fazendo. Você não está focando nisso. Então, veja, quando a gente não tem as nossas prioridades bem definidas, a gente acaba tomando algumas decisões confusas ou que não estão conectadas ou não vão nos ajudar tanto a alcançar aquilo que a gente mais deseja. No livro 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, no livro Essencialismo, eles citam uma situação onde o cara que era um bam palestrante foi dar uma palestra e foi alguém conversar com ele falando: oi, eu sou fulano de tal, não sei da onde, uma pessoa muito importante e eu queria muito conversar com você, falar mais sobre essa palestra. E ele disse: eu adoraria, quero muito, mas hoje eu prometi tomar sorvete com a minha filha. Então a gente vai ter que remarcar para outro momento. Quando nós temos as nossas prioridades bem definidas, as nossas escolhas se tornam muito mais fáceis. E a gente precisa identificar quais são essas prioridades. No meu caso, por exemplo, hoje eu sei que a minha prioridade é a minha família, é a minha casa antes do trabalho. Então, quando eu tenho alguma demanda pessoal, eu dou prioridade para a demanda pessoal. Isso significa que às vezes eu tenha que trabalhar até mais tarde? Sim. Então, às vezes eu faço hora extra, às vezes eu trabalho no final de semana para poder dar conta dessas outras demandas que para mim são mais importantes naquele momento. E o fato que eu tenho isso claro me ajuda a tomar decisões. Outro exemplo para vocês. Eu tenho que viajar bastante esse ano e eu me organizei com as viagens e falei, a partir de junho eu não viajo mais, porque eu vou ter meu casamento e eu quero focar nisso. E foi até uma conversa que eu tive com o meu diretor. Ele, qual viagem você vai fazer depois disso? Eu falei, agora eu vou fazer só em agosto, porque eu vou casar e eu não vou viajar durante esse período. Eu ainda não tenho filhos, mas quando a gente tem nossos filhos, a gente precisa definir muito bem o que é mais importante, o tempo que eu tenho com eles ou o trabalho. E eu sei, gente, às vezes a gente precisa realmente trabalhar e ficar mais longe dos filhos. Mas se você tem condições, tá? Então tem essa condicional. Se você tem condições e ficar longe dos seus filhos está te doendo mais do que deveria, então talvez você está focando na prioridade errada. Ou se você está se dedicando, seus filhos já estão maiores, não sei, você está se dedicando mais e a sua empresa está precisando de atenção e está te doendo não estar na sua empresa,
Então, talvez a sua atenção não está onde a sua prioridade realmente está. Quando você tem a sua prioridade clara, as suas escolhas ficam mais fáceis. Por isso, o recado de hoje é: defina muito bem quais são as suas prioridades. A sua prioridade é a sua família? É a sua casa? É o seu crescimento pessoal, seu crescimento espiritual, o seu crescimento profissional? E entenda, não é porque você definiu uma prioridade que ela vai ser a mesma para o resto da vida. Porque as nossas prioridades mudam de acordo com o momento da vida que a gente está vivendo. Então, quando eu me formei, a minha prioridade era trabalho. Eu foquei muito no trabalho. Hoje em dia, eu estou em outro momento da minha vida e minha prioridade é outra. Quando eu tiver meus filhos, eu sei já que os meus filhos vão ser minha prioridade. Então, isso me ajuda a tomar decisões. Observem qual é a área da sua vida que você mais quer desenvolver, que mais está relacionada ao seu maior sonho, e isso te ajuda a decidir. Então, vamos supor, eu recebi 2 vagas de emprego aqui, eu quero ser, não sei, eu quero ser veterinária, mas arrumei um serviço num financeiro, num banco, que me paga muito mais, mas não tem nada a ver com veterinária. Será que você vai se sentir realizado? Será que você deve escolher o banco só por causa do dinheiro? Não, Larissa, mas agora eu preciso de dinheiro para poder pagar a faculdade de veterinária. Pô, então tudo bem, então isso daqui está alinhado com seus objetivos. Ou então, não tem nada a ver, eu vou cada vez me distanciando mais daquilo que eu queria. Então, gente, vocês precisam tirar um momento para pensar, refletir o que vocês querem. O que vocês devem priorizar? O que é mais importante para você naquele momento? E com isso, você deve tentar tomar decisões alinhadas com o que você mais quer. E nisso as coisas acabam se tornando muito mais fáceis. Quer ver um outro exemplo? Eu dou aula de inglês e eu cobro uma quantia que tem gente que não está disposta a pagar. E no começo isso me doía, eu falava, nossa, será que eu estou cobrando muito caro? Será que eu abaixo, cobro mais barato para essa pessoa? Mas aí um dia eu pensei, eu já trabalho tanto, esse daqui é um extra, não estou disposta a trabalhar por menos que isso. Então, se eu vou perder cliente por conta disso, tudo bem. Se eu vou perder cliente por conta do preço, não tem problema. Eu sei do meu potencial como professora, eu sei que eu tenho alunos satisfeitos, eu vou buscar os alunos que estão dispostos a pagar. Entende? Então, você quer brigar por preço, você quer brigar por qualidade? Entenda o que você quer. Entenda o que você almeja. Entenda os seus objetivos. E as suas decisões virão de forma mais fácil. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, deixa aqui o comentário de como isso contribuiu para você e, claro, envia para quem precisa. E eu espero te ver no próximo vídeo.